Você já quis apertar Ctrl Z em alguma situação da sua vida? Se sim, então vem comigo. Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero falar sobre um devocional que eu li esses dias sobre atos de amor. E do nada, eu estava lembrando da minha infância. Porque amor, às vezes, não vem em discurso, não vem em presente caro, vem apenas de uma bala ao lado da sua cama, ao lado do seu travesseiro. Literalmente. Meu pai tinha esse costume simples. Ele ia pro trabalho, às vezes a gente acordava mais tarde, ele chegava mais tarde, não tinha visto a gente de noite, a gente já estava dormindo. E quando ele ia trabalhar era cedo demais e a gente também estava dormindo. Ele deixava uma bala, ou então uma moedinha pra gente comprar uma bala. E isso, de certa forma, passava um lembrete. Passei por aqui, amo você. Não era assim um evento, não era um presente extremamente caro, era um gesto, mas até hoje eu lembro. Isso me faz pensar que o amor, ele não precisa ser barulhento, de certa forma. Às vezes ele precisa só de alguém lembrar de você no meio do próprio dia, ou no início, no meu caso. Quantas vezes a gente acha que precisa fazer algo extremamente grande, quando às vezes algo simples resolve? E minha mãe tinha outra linguagem nesse sentido. Ela separava a nossa roupa antes de contar que a gente ia sair. Eu via a roupa em cima da cama e ficava quieta. Mas por dentro eu já sabia. Aquilo era um spoiler. Um spoiler no qual me deixava feliz. E toda vez que eu lembro disso, não sei porquê, eu lembro de um filme que eu tava assistindo, Sessão da Tarde, na Globo, de canguru. Então quando eu lembro de roupa separada pra sair, eu lembro de canguru. Não me pergunta por quê. A mente humana faz umas conexões aleatórias que não dá pra saber de fato por quê. Mas o que ficou não foi o canguru, foi o gesto, sabe? E ela preparava antes da alegria acontecer. Quando ela anunciava, era o melhor momento pra gente, porque a gente sabia que a gente ia sair, seja pra casa de alguma tia, seja pra comprar alguma coisa, sair, divertir, mudar um pouco os ares. Agora corta pra essa semana. Estou em meio à mudança, literalmente nesse momento eu estou rodeada de caixas, sacolas, coisas fora do lugar, plástico bolha, uma cadeira em cima da outra e minha vida está de certa forma empacotada. E tem uma coisa que às vezes me irrita nesse processo da mudança. Eu sei que eu tenho alguma coisa, eu sei que eu já comprei, eu sei que existe, mas quando eu abro o lugar no qual eu sei que tá, não tá, porque tá numa caixa. Porque eu já tirei as coisas daquela gaveta. E pior que às vezes eu guardo algo que eu nem deveria ter guardado, por exemplo. Eu achei que eu não ia usar tal coisa e usei. Outra coisa que nesse processo da mudança é complicado é a poluição visual. Então, quando tem muita poluição visual, parece que eu fico desorganizada mentalmente também. Então, eu procuro sempre deixar um lugar no qual eu posso colocar todas aquelas coisas. Se está tudo espalhado, eu não consigo produzir. Então, eu preciso colocar a bagunça em um canto que eu não veja. Se eu vejo, literalmente eu me sinto num lixão, fico irritada, estressada. E isso acaba baixando minha produtividade e ao mesmo tempo achando que eu não tô evoluindo no processo. E meu gato, tadinho, gente, ele está levemente estressado. Toda vez que ele vê alguma coisa nova num lugar novo ou alguma coisa que ele sabe que tava ali não tá mais, é como se ele estivesse perdendo a referência, sabe? E eu sinto que ele tá, de certa forma, estressado. E para ele isso não é crescimento, evolução ou algo nesse sentido, é perda de referência. A mudança, ela ativa em mim a expectativa, mas ainda assim não deixa de ser desconfortável. E sem sombra de dúvida, a última grande mudança que eu fiz e que me fez crescer de fato foi quando eu fui morar em Los Angeles por 6 meses. Essa, sem dúvida, foi uma grande mudança, assim, aprendi muito antes, durante e depois do processo. Então, é isso, a mudança ela dói, mas ela expande também. E no meio a todo esse caos, eu resolvi o quê? Cortar meu cabelo. Como se nada bastasse tudo que eu tô vivendo. E aí, o que eu fui fazer? Fui procurar uma especialista em cachos. Expliquei o que eu queria, mostrei referência, confiei nela. A referência que eu tinha era uma imagem feita por inteligência artificial, o Remini, sabe? E tinha o meu próprio rosto, como que o cabelo ficava.
Eu já tinha feito dessa forma com uma outra profissional e ficou extremamente perfeito meu cabelo. Gostei bastante, então usei, fiz da mesma forma. Eu parti do pressuposto, né, que ela entenderia. Talvez eu também tenha confiado demais, ou então talvez eu não tenha explicado tão bem. E durante o corte, assim, eu comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, ela dividiu meu cabelo em camadas, tipo umas, sei lá, umas 7 camadas, 8, algo assim. Na hora que ela cortava, ela esticava o cabelo e cortava. Tipo, a minha referência de especialista de cachos, elas normalmente respeitam a curvatura natural do seu cabelo e vai cortando de acordo com a sua curvatura. E quando ela terminou de cortar, meu cabelo tava ridículo visualmente, assim, porque tava todo esticado, né? E no chão, tinha tanto cabelo que se alguém olhasse só pro chão, acharia que eu estaria careca, com certeza. Eu achei estranho, mas ao mesmo tempo, eu respeitei o processo dela, né? Cada profissional faz de um jeito. E aquele dia que eu cortei, eu tava tão animada com isso, eu tinha depilado minha perna, tinha feito vários processos assim, tipo um dia de spa. Mas enfim, depois a gente foi lavar o cabelo, aí foi a finalização. E a finalização eu achei outra coisa estranha, porque foi tipo igual eu faço em casa. Creme, apertou com uma toalha e tipo, colocou meu cabelo ali numa touca acoplada no secador. Tipo, nada de mecha por mecha, nada de técnica elaborada. Ou ela deixou meu cabelo ali na touca acoplada no secador e foi responder o WhatsApp. Tipo, eu achei aquilo estranho, de certa forma. Eu falei assim, nossa, é diferente das outras experiências que eu tive com profissionais de caixa e tal. Enfim, aquilo me pareceu estranho, mas de certa forma, segui a vida. Mas quando ela tirou a touca, minha filha, eu ouvia ela falando, mas eu não escutava nada. Era como se a minha mente tivesse saído do corpo. Eu só pensava: cadê meu cabelo? Cadê o volume do meu cabelo? É assim mesmo que ficou? No meio parecia tipo assim, quando eu partia no meio, ele parecia tipo um cabelo masculino, argentino, sei lá, de jogador de futebol. E se colocou do lado, parecia super um chitãozinho chororó. E eu me sentia, tipo assim, com 3 milímetros de cabelo, de tão ralinho que ficou. E, tipo, parece que perdeu o volume, sabe? Por fim, eu volto a escutar ela. E ela fala assim, Jéssica, com novo visual em 2026. E ela me perguntou se eu gostei. Eu acredito que a minha reação não tava tão boa, mas eu não falei nada com ela que eu não tinha gostado. Talvez, né, de início, assim, a gente não gosta mesmo. Aí eu só falei, tô me acostumando aqui ainda. Mas eu não tava. E aí já se passaram quase um mês que eu cortei meu cabelo e eu ainda não acostumei. Quando eu jogo ele pro lado, parece meio torto, sabe? E às vezes acho que tem um buraco aqui perto da minha orelha. Enfim, as pessoas ao meu redor gostaram, mas eu sinceramente não gostei. Na hora eu fiquei com raiva, não só do corte, mas da sensação de que não tinha sido compreendida, sabe? Eu só queria apertar Ctrl Z e voltar pro cabelo do jeito que ele tava. E aí entra algo interessante, porque assim, o cabelo, ele mexe tanto, mas tanto com a nossa identidade, que eu até pesquisei algumas coisas sobre isso e tem estudos em psicologia sobre a aparência, que mostra que o cabelo é um dos elementos mais fortes que a gente tem na identidade visual da gente, né? Ele molda o nosso rosto, ele é altamente visível, é uma escolha que a gente faz e ele também comunica as nossas fases, os nossos momentos, as nossas idades. Então, quando ele muda assim de forma drástica, ou de forma que você não gosta, o cérebro sente uma certa ruptura na estabilidade de quem sou eu, né? E não é só estética, é identidade mesmo, porque talvez não seja só o corte, às vezes é sobre controle, às vezes é sobre confiar, ou talvez seja só sobre não se reconhecer por alguns dias. E aí, voltando ao devocional, atos de amor, hoje eu demonstro amor por mim de algumas formas, como por exemplo, leitura, alimentação saudável, exercício físico, tempo de qualidade comigo, com meu gato, com meu namorado, minha família. Mas eu fiquei pensando se eu me trato com a mesma paciência que eu trataria uma criança, por exemplo. Eu fiquei pensando isso e a resposta, em meio a várias curvas que eu fiquei tentando dar, foi não. Eu preparo meus próprios momentos felizes, como minha mãe fazia, de separar roupa, de algo nesse sentido de se preparar para aquele momento. Depois de dar várias voltas também, a maior parte das respostas foi não. Então, talvez eu precise começar a separar a roupa antes da alegria, talvez eu precise preparar meus próprios momentos, talvez eu precise me dar mais
paciência no espelho. E na infância, o amor era uma bala ali do lado da cama, a roupa separada. Hoje, o amor pode ser não se abandonar quando algo dá errado. Não descontar o estresse nas coisas, respeitar o estresse do seu gato. Às vezes quando ele vem miando pra mim, no sentido que ele não tá querendo comer, ao mesmo tempo ele não quer brincar, e ao mesmo tempo ele não quer dormir, e eu não sei o que ele quer. Quando ele vem miando no meu ouvido, e eu fico, oi, o que você quer? Eu tento ter paciência, sabe? Porque tá sendo difícil pra ele também, né? Querendo ou não. Pode ser que esse processo de mudança seja mais difícil pra ele do que pra mim. Porque eu entendo, ele não entende. E voltando no raciocínio, aceitar que o cabelo cresce, organizar a bagunça para proteger a sua própria mente. O amor, eu vejo que ele mora nesses pequenos detalhes, sabe? Inclusive nos que a gente faz por nós mesmos. Por hoje é isso. Até o próximo episódio. Bye, bye.